Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa oficina literária Como Escrever um Romance. Sejam muito bem-vindos. Estamos aí dando início. Como de costume já, vou passar o link para vocês acessarem. Eu imagino que não vá pedir senha, mas caso peça, eu já estou enviando junto, tá bom? Então, enquanto vocês vão adentrando aqui, só vou deixar aqueles recados como de costume, lembrando vocês de entrar com o microfone desligado, câmeras ligadas, quem quiser, quem não quiser também não tem problema. E sempre importante vocês, independentemente de onde forem acompanhar, se entrarem via Zoom, se manter conectados na Eventos para contabilizar a sua presença. Eu esqueci de falar isso, acho que na última aula, mas é muito importante vocês se manterem conectados na plataforma da Eventos, porque senão vai contar como se você não tivesse vindo assistir a aula, mesmo você tendo vindo. Então, aí é só um probleminha que dá para evitar. E se você não quiser assistir via Zoom, pode participar via chat da Eventos, lembrando sempre de contextualizar suas questões, porque daí sim teremos o delay trabalhando. E de resto, acho que é isso. Já estamos aí na aula de número 3. Então, acho que vocês já estão mais do que cientes de como funciona a dinâmica, certo? Enquanto vocês vão entrando aí, deixa eu dar as boas-vindas. Vanessa, boa noite. Podemos começar. Boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos então para a nossa aula. Deixa eu só pegar o material aqui para compartilhar com vocês. Só um instantinho. Hoje, só antes de compartilhar, o que que nós vamos fazer hoje, tá? Eu trouxe o slide. No slide, a gente vai falar sobre como começar um romance. Só que antes de entrar no slide, eu trouxe um modelo para vocês do storyline, do argumento e da escaleta, tá? Então, aula passada a gente viu os dois formatos de planejamento, que foi o storyline, inclusive foi o exercício, e o argumento, e hoje a gente vai passar pela escaleta, então, mais do que ensinar propriamente, é interessante trazer um exemplo. Então, esse material ele é um PDF à parte. A gente vai ter o material do slide e esse PDF à parte com o exemplo. Eu consigo disponibilizar para colocar para eles nos materiais, né? Os dois. Pronto, então a gente vai começar com esse material e aí depois a gente vai para o como começar bem um romance, que é algo que é muito importante, tá bom? Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui. Boa noite, quem tá chegando. Boa noite. Boa noite. Pronto, eu achei aqui que eu tava procurando e me falem se vocês estão conseguindo ver. Se vocês acham melhor assim ou daquele outro formato Daquele outro formato para conseguir ler. para conseguir ver, né? Então, eu vou deixar, deixa eu diminuir aqui só um pouquinho. Quer dizer, eu sou meio cegueta, né? Então, é só a minha referência. Eu também sou míope. Bom, então, aqui eu trouxe como exemplo, porque eu acredito que ficar só na teoria, sem uma análise de estudo de caso, é mais desafiador. Então, eu trouxe como referência como que eu fiz do meu livro, do A Filha Primitiva. Tá bom? Então, qual a importância de um planejamento de um romance? Esse material vocês vão ter acesso, tá? O planejamento ele sempre funciona, eu gosto de dizer como uma bússola ou como um mapa, porque ele vai direcionar ali para onde a gente vai e ele contribui para que você não deixe pontas soltas ali na história. Eu trago como referência o Assis Brasil, que eu falei para vocês, e que está na nossa bibliografia, sobre planejar para ser livre. E aqui a gente vai ter esses três tipos de planejamento para a construção, tá bom? Aqui tem o livro, A Filha Primitiva, que é o meu romance que foi premiado e que também vai virar filme. Tem o QR Code, depois quem quiser olhar com mais calma, mas o foco não é isso. O foco é exatamente vocês entenderem como que eu fiz cada um desses planejamentos.
Então, o storyline, retomando, a gente trabalha 4 elementos, que é personagem, especificidade, desejo e obstáculo, trazendo ali, resumindo em poucas linhas a história que você quer contar. Então, aqui eu trouxe o exemplo, tá? Uma jovem, mãe solo e que rejeita a maternidade, deseja saber quem é o pai, mas a mãe esconde dela este segredo que atravessa a vida das duas e oculta a sua ancestralidade. Então, se a gente olha aqui dentro desse formato, deixa eu colocar vocês para cá. Pronto. Então, a gente tem uma jovem é a personagem. Qual a especificidade? Lembrando, não precisa você colocar aqui uma biografia inteira na especificidade. Você precisa trazer a especificidade que é mais característica dessa personagem. Qual é? Porque ela vai ser várias coisas. Mas que especificidade é mais significativa para que o leitor lembre dela? Por exemplo, não sei aqui quem leu o A Pediatra, da Andrea Del Fuego. Eu lembro que na própria quarta capa do livro eles chamam de a pediatra canalha, porque ela não é aquela pediatra boazinha, fofinha, que gosta das crianças. Então, assim, você sempre vai trazer uma especificidade ali que seja característica. No caso, em A Filha Primitiva, ela é uma mãe solo, em que cuida sozinha dessa criança e ela rejeita essa maternidade. Ela não tem esse sentimento de pertença como mãe, durante muito tempo. O desejo dela, claramente, é saber quem é o pai. E o grande obstáculo que atravessa o livro inteiro e a busca do livro é ela arrancar da mãe, porque a mãe esconde esse segredo. Inclusive, a mãe mente. Falava antes, quando ela era criança, que o pai tinha morrido. E aí depois ia inventando histórias e mais histórias. Então, é interessante você faz a frase e depois você desmembra assim, ó, colocando lado a lado para você perceber. Porque às vezes você botou a frase e o que acontece que eu já vi quando eu fui analisar é assim. Você botou a frase e achou que tinha botado os 4 elementos, mas só pôs 3. Às vezes coloca personagem, especificidade e desejo. Ou personagem, especificidade e obstáculo. E aí falta um dos dois. Quando você coloca nessa análise aqui, lado a lado, por meio de uma tabela, é mais simples. Tá bom? Então, aqui só retomando. Agora vamos para o estudo de caso do argumento, né? Quando eu falo argumento, gente, é aquilo que eu falei para vocês, lembra? Estrutura em 3 atos, que eu tinha ensinado para vocês. Então, o argumento, ele traz a estrutura em 3 atos, mas ele também vai trazer alguns outros elementos importantes. É o estágio em que a história começa a tomar forma de fato. É uma ferramenta de trabalho do roteirista, mas a literatura e o cinema, elas têm uma proximidade. Inclusive, eu gosto de dizer que o cinema tem muito a ensinar para a literatura em termos de estrutura, análise e planejamento, porque a gente ainda presencia muita romantização do processo de escrita, né? O autor como gênio, a inspiração, a musa. Não que esses insights não existam, eles existem, mas eles não permanecem com a gente durante toda a jornada de um livro. Então, quais são os elementos mais importantes para esse argumento? A gente trabalhou na aula passada a estrutura em 3 atos, que é o começo, o meio e o fim da história, e a gente olhou aqueles elementos que estão ali, né? Quem lembra? Apresentação do personagem, gatilho, conflito, desenvolvimento do conflito, clímax e desfecho. Então, tudo isso perpassa essa estrutura em 3 atos, que é o começo, o meio e o fim. Agora, dentro do argumento, tem outros elementos que vão precisar estar aqui, que são personagens centrais. Não é para colocar periquito, papagaio, todo mundo no argumento. Não. Aqui você vai pegar quem são as personagens mais importantes, mais centrais da história, tá? Tempo, em que tempo essa história se passa, e o espaço onde essa história se passa. Então, são esses 4 elementos. É bom de lembrar porque storyline, 4 elementos. Argumento, 4 elementos. A gente vai ter estrutura em 3 atos, né? Personagem, tempo e espaço. São esses 4 elementos. E aí eu vou trazer aqui para vocês o exemplo de como que eu fiz isso. Gente, faço isso de todos os meus livros, tá?
Por quê? Porque é um mapa. É um mapa para mim. E assim, isso muda? Muda. Tem coisas que vão mudar, porque tudo é imutável. A única previsibilidade que a gente tem é a certeza da morte. Sendo aqui bem dramática, né? Baixou Vanessa, escritora dramática aqui. Mas, mesmo mudando, vale a pena você pensar, você planejar, porque você tem segurança do que você faz. E você entende, por exemplo, se o meu objetivo é esse, não faz sentido ter essa cena. Ou não faz sentido ter esse diálogo. Ou esse final faz muito mais sentido do que o outro. E eu só posso tomar decisões de maneira mais intencional se eu conheço a história que eu quero contar. Se eu conheço as minhas personagens, se eu entendo sobre todo esse movimento que é construído, tá? Se tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar. E Paulo também, se tiver alguma pergunta, você me avisa. Agora vamos ver aqui os exemplos. Como é maior, então ele vai ficar um pouquinho, deixa eu diminuir aqui só um pouquinho. Pronto. Então eu coloquei aqui o argumento para vocês. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho, senão não consigo ler. Pronto. O livro começa na cena em que a mãe amamenta a filha criança. A mãe que amamenta nesse processo sente que a bebê suga dela a mãe que ela não era. Essa cena se passa na casa da avó da criança, que é negra e religiosa, e com quem as duas, mãe e filha, moram. Então, você percebe que nesse primeiro parágrafo eu trago aqui as três personagens: avó, mãe e filha, que são as personagens centrais. Então, o primeiro elemento está posto aqui, tá? Agora, outro fator que acentua o conflito entre mãe, avó e filha é a religião versus o ceticismo. Enquanto a primeira se ampara na fé, a segunda se move pela raiva. Numa grande discussão em que ela pergunta pelo pai, a avó diz que o único pai que ela tem é o pai do céu. Então a gente vai perceber aqui esses elementos, focando aqui na personagem do conflito. A gente tem uma relação difícil entre mãe e filha. Então isso tá claro. Aqui a gente já vai trazer o espaço e o tempo. A que acabou de ter a filha opta por trabalhar na região metropolitana de Fortaleza. Então, aqui já temos o mapeamento do espaço. Devido às constantes brigas com a mãe, avó da criança. Assim, ela pode ficar distante de casa por mais tempo, porque o trabalho, além de uma necessidade, é também uma fuga. Ela trabalha como professora temporária de literatura em uma escola estadual do município de Guaiúba. Então, a gente percebe que, pela conjuntura do que vai trazendo aqui, nós temos, a história se passa num presente. Ela não é uma história que tem um elemento histórico, por exemplo, século XIX, não. Ela está habituada aí pelos elementos, né, que a gente vai trazer, a gente vai deixando isso claro. Enquanto ela está na escola, a avó cuida da menina. Chega um momento em que ela se dá conta de que pode usar a criança para chantagear a mãe e finalmente contar quem é seu pai. Segredo que a mãe guardou a vida inteira. Essa é a sua grande busca em todo o livro. Ela então pega a criança, sem a mãe saber, deixa um recado e de ônibus leva a filha para a Ponte dos Ingleses, em Fortaleza. Nessa cena, ela ameaça jogar a criança no mar. Gente, o que que acontece? Aqui é uma sequência de elementos dessa estrutura em três atos: começo, meio e fim. O começo é essa relação entre as três e essa maternidade. O miolo do livro, ou seja, essa acentuação de conflitos, ela acontece por quê? Porque depois que a criança nasce, ela percebe o amor que a mãe dela, né, ou seja, a avó tem pela criança e ela decide usar a própria filha para chantagear a mãe, para finalmente conseguir descobrir o que ela quer descobrir. Então, o miolo, que é esse conflito e essa acentuação do conflito, está aqui. Então, você vai percebendo esse desdobramento. O que que acontece no meio dessa história? Como que esse conflito vai se desdobrando? E aqui, detalhe, tá, gente? Esse argumento que foi utilizado aqui
para pensar a literatura, ele também foi utilizado para roteiro, tá? Porque o livro vai virar filme, né? Ele tá num processo de adaptação. E aí aqui segue. A mãe dela, a avó da criança, liga, assim que vê o recado, elas brigam por telefone, e a mãe, que está com a criança, finalmente fica sabendo o nome do pai, que a mãe diz por medo de perder a neta. Mãe e filha, então, voltam para casa. A partir daí começa a saga de descoberta da história de quem é seu pai, chamado José. Enquanto ela segue na sua busca sobre a história do pai, que não conhece, ela se envolve com Otton, um professor universitário. O que aproxima os dois é a escrita, já que ela tem o desejo de escrever para preencher suas lacunas, e ele acolhe esse desejo. Apesar disso, a relação entre os dois é conflituosa, dada a grande diferença de idade, o problema dele com o álcool e o fato de ele querer ter filhos com ela. Então a gente percebe que existe, e isso faz parte do miolo, ou do segundo ato. Esses conflitos se desdobram. Eles não ficam mais só nessa relação mãe-filha, eles vão passar para outras questões aqui, como a relação amorosa que ela tem. Até porque, gente, precisa se pensar, anotem aí, não tá aqui, mas anotem, em pelo menos três dimensões do personagem. A dimensão física, a dimensão psicológica e a dimensão social. Então, quando a gente vai trabalhar um personagem, a gente vai pensar nesses três níveis, nessas três dimensões que são importantes. Então, a gente vai entender que, por exemplo, uma acaba influenciando na outra, ou pode influenciar na outra, tá? Antes de eu passar para outra parte, até alguma dúvida até aqui? Isso aqui, como vocês vão ter como material, depois vocês vão poder ler com calma, tá bom? E aí aqui vai se desdobrando. Eu tô trazendo aqui algumas cenas mais específicas do livro que vão gerando. Por que que eu tô fazendo isso? Porque é interessante que eu saiba quais são os grandes pontos de virada da minha história. Por exemplo, quais são os grandes pontos de virada do teu romance? Que fazem a história avançar, que fazem a história ir para frente. Então, eu tô trazendo aqui algumas cenas específicas nesse sentido. Física, psicológica e social. Isso mesmo, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada uma. Fiquei curiosa para saber um pouco mais as três dimensões do personagem. Vamos conversar sobre isso no assunto em outra aula? Vamos sim, a gente vai ter uma aula só de personagem, tá bom? Depois eu entro mais, a gente vai ter nessa aula, a gente vai ter um mapa mental do personagem e a gente vai ter essas três dimensões. E aí, entendam, essas cenas que eu tô trazendo para vocês aqui no argumento são cenas chave dentro do livro. Por exemplo, na cena em que os dois tinham terminado, ele bêbado bate no portão da casa da mãe dela e as três, avó, mãe e filha, ficam escondidas com medo. Avó, mãe e filha vão à bodega, porque a gente usa muitas expressões de oralidade regionais no livro, que é a mercearia, do Zé contra a vontade da mãe, mas a avó argumenta que ele não está lá, apenas sua mulher. Enquanto se distrai olhando as frutas, ela se lembra de Otton e quando percebe o Zé, dono da mercearia, está tocando na sua filha bebê. Isso se torna um gatilho para a lembrança de quando ela foi abusada por ele. Em fúria, toma a menina nos braços dele e, naquele momento, sente que se tornou mãe. Então, essa é uma cena muito importante porque existe um trecho do livro que ela diz assim: não foi o parto, não. Não foi dar o peito, não. Não foi o cordão umbilical, não. Foi a raiva que me tornou mãe. Durante todo o livro, essa mulher ela tem como elemento a raiva. E essa mesma raiva é o que vai fazer ela ter o sentimento de pertença em relação a essa filha que ela não tinha. Quando ela se dá conta de que essa menina, essa criança, ela também é tão vulnerável quanto ela. E aí ela tem essa sensação de proteção, né? Toda essa relação como mãe. Então, é uma cena muito significativa aqui dentro, por isso é importante estar no argumento, tá?
Eu não vou ler tudo aqui para vocês. A ideia é que vocês analisem depois com calma, mas aqui são desdobramentos desse e-mail. Eu vou pular para o final. Cadê? Pronto. Eu vou pular para a parte final e aí depois vocês analisam com calma. Mas olha só, aqui já o que que a gente tem como desfecho, tá? Nesse desfecho, a gente tem o clímax. O que que é o grande clímax do livro? Ela obriga a mãe a falar. Ela consegue obrigar. Eu até trago uma metáfora de que é como se fosse um parto a fórceps. Ela força ela a falar no final do livro, contar tudo. E ela finalmente conta. No final, como desfecho, a gente tem o quê? Depois de contar tudo para a filha, na manhã seguinte, a avó prepara a comida e sai de casa sem rumo, ou seja, depois do clímax, a gente tem como desfecho justamente o momento em que essa mulher vai ficar sozinha, que ela vai entender o que é criar essa filha sozinha. Então a gente vai ter um desfecho em que essa personagem vai ficar ali sozinha com a própria filha e depois aguardar o retorno dessa mãe. E o que que é interessante? A gente tem ali um final de respiro, porque o livro todo ele é muito dramático, inclusive os leitores dizem ali que é um soco no estômago, mas a gente tem um final de respiro e um final aberto. Porque eu acredito que as coisas não se resolvem do nada, assim, não é um perdão gratuito, nada disso. Então a gente tem ali essa mãe que fica só com a filha, essa avó que retorna depois de um tempo e elas ficam se olhando, né? Não tem muito ali um algo tão fechado que vai acontecer. Então, ela vai imaginar, ela vai pensar, e mais uma vez a gente vai retomar o afeto por meio da comida, por meio do alimento, porque ela vai finalizar falando: come, filha, vai esfriar. Porque ela volta e vai fazer a comida para essa filha, né? Então, isso é muito interessante, porque a literatura não se trata de dizer tudo. O não dito também é muito importante. Então, uma coisa que é interessante é que a gente tem uma mudança de ação, enquanto que no clímax essa filha chega chutando uma cadeira, e aqui já traz uma ênfase desse ponto alto de clímax de tensão. Na cena final, ela se senta no chão. Então, esse ato, esse gesto de sentar-se no chão, é como se ela levantasse a bandeira branca em relação a essa mãe e ela se coloca ali, ela que sempre estava numa posição de enfrentamento, ela entende que ela é muito mais parecida com essa mãe do que ela imagina. Então, a gente tem esse final, mas que é certamente um final aberto, tá? Então, vocês vão poder analisar depois com calma, lendo e entendendo. Argumento. O que que é importante estar no argumento? Deixar claro quem são as personagens centrais, deixar claro o que acontece no começo, no meio e do fim da história. Não precisa estar tão completinho como está aqui, mas só para você entender a sequência lógica do que vai acontecer, tá? Pensando nisso. E localizar tempo e espaço. Isso também é algo que é importante, tá? Ah, Vanessa, tem histórias que deixam implícito qual é o espaço e qual é o tempo? Tem, tá? Então, se for o seu caso, deixa claro no argumento. O espaço não é claramente definido, ou é inspirado numa vila tal, mas não tem um nome. Então, deixa isso claro no próprio argumento. Se o seu objetivo é deixar a indefinição, ou, por exemplo, eu criei, é uma história fantástica, eu criei um universo, eu dei um nome para esse lugar. Eu até estou lendo um livro infanto-juvenil que ganhou o prêmio Barco a Vapor, que é o Salva Terra da Marília Lovatel, que é também uma autora cearense, e Salva-Terra é um lugar criado, né? Então, assim, é muito interessante perceber. Então, tudo foi criado ali, e ela vai trazer, inclusive, simbologias, ela vai falar de que a mata engole as pessoas, então tem o mito de que as pessoas não podiam entrar muito na mata, porque tem várias histórias de pessoas que sumiram e foram engolidas por essa mata.
O espaço é muito central na história e ele é um espaço inventado, é um espaço criado, tá? Então existem muitas possibilidades. Não tem uma regra absoluta sobre essa questão. Dúvidas até aqui? Tem, Diego, não sabia, então talvez seja, tá? Vou até pesquisar. Tem, é um dos maiores municípios do Marajó, tem praias lindas lá, Que legal, Suri e Salvaterra. que legal. Não, então vai Sei- que não sei se vai tem que alguma é. Eu relação, vou ver essa relação. mas é um Então lugar pode de ser que seja. matas, encantarias, muitas histórias, enfim, um lugar bem místico, Sim. digamos assim. Ai, que legal, que bacana. Perfeito. Bom, então, no caso da escaleta, gente, o que que é a escaleta? Ela é a estrutura. Eu gosto de comparar a escaleta como se fosse o esqueleto do livro, tá? Então, geralmente, o que você vai trazer para orientar são pequenos resumos, assim, pequenas descrições de capítulo a capítulo, de cada capítulo. Por isso que eu gosto de comparar a escaleta com o esqueleto, né? Porque o esqueleto tem ali todos os ossos, então é como se você fosse dissecar o seu livro, pensando nisso, tá? Ah, Vanessa, mas eu não quero fazer algo tão detalhado assim. É uma escolha, tá? Você pode fazer ou pode não fazer, mas eu estou trazendo aqui métodos e ferramentas que podem te auxiliar no processo de escrita do romance. Até porque é muito fácil você se perder. Uma coisa é você escrever um conto de uma página, duas, três, cinco. Outra coisa é você escrever um romance de 100 páginas, 150 páginas, 200 páginas. Então, tendo ali um mapa e um planejamento e ferramentas que você pode utilizar, vai ser muito útil. Só um detalhe: existem formas diferentes de se fazer uma escaleta. Tem pessoas que trabalham com um método, anotem aí, da lista, e tem pessoas que trabalham com o método das fichas. Então, assim, vai depender, se você for uma pessoa mais visual, você vai trabalhar ali com o método das fichas. O que que é o método das fichas? Deixa eu mostrar aqui para vocês, só um minutinho. Prontinho. Já tá velhinho aqui, porque foi da época que eu escrevi, que eu terminei o A Filha, né? Que eu escrevi o A Filha. Mas, por exemplo, eu tenho aqui, tem pessoas que fazem isso num flanelógrafo, numa cortiça, num quadro. Eu peguei como se fosse uma prancheta mesmo, e utilizei vários pequenos post-its, tá? Esses pequenos post-its, eu fui colocando capítulo a capítulo. Por exemplo, capítulo 1, conversa mãe e filha, amamentação, início. Capítulo 2, background, avó, filha, deixa de mamar. E eu fui descrevendo cada um e dividindo também, por exemplo, onde que começa a parte um, onde que começa a 2, onde que termina. Foi muito legal porque como é visual, você consegue olhar. Depois eu fui percebendo que duas coisas me auxiliou, tá? A parte um estava muito maior do que a parte 2. Então eu fui percebendo que eu precisava dividir melhor a estrutura do livro. Então foi o primeiro ponto, assim. Outro ponto que eu percebi é que tinha alguns personagens que, apesar de ser secundários, apareciam muito pouco. E que eles precisavam de um aprofundamento maior. Porque não é porque é personagem secundário que tem que ser um personagem raso. Então eu fui olhando porque eu conseguia ver o que que se repetia aqui. Então, eu cresci dois personagens, que era o personagem do Otto, que é o professor universitário, e a personagem da vizinha. Porque aqui eu consegui olhar quantas vezes aparecia cada personagem,
como que tava, por exemplo, a parte final estava muito pequena. Então eu fui observando aqui, inclusive eu acrescentei um capítulo na parte final, porque o final depois eu observei que tinha ficado apressado. Então esses elementos de planejamento, eles nos ajudam a costurar melhor o livro. Porque o grande segredo do romance é ter uma boa costura, é ter um bom arremate. Então, e por que que eu fiz assim? Porque eu conseguia levar para todo lugar. Então, assim, se eu fizesse só no mural, em casa, eu só poderia escrever se eu estivesse em casa. Então, eu decidi fazer no post-it pequenininho e colocar nessa prancheta. Mas tem gente que faz naqueles post-its maiores, tá? Outros elementos, tem gente que muda por cor, tá? Então, assim, tem uma escritora que é a do. Ela se chama Rodolfo, que é uma escritora gaúcha, que ela dividia por cores assim. Sempre que era um capítulo sobre um personagem, ela colocava de uma cor. Então, assim, não, a avó ia ter uma cor, a mãe teria uma cor, a filha teria uma cor, e aí depois ela ia observando. Eu já vi pessoas, assim, histórias que se passam no passado e no presente. No passado é uma cor, quando está no presente é outra. Então, você pode usar a criatividade para pensar sobre isso, né? Usar post-its assim, ó. Eu sou a mulher dos post-its, a rainha dos post-its. Então, assim, você pode diferenciar por cores, né? Então, ó, eu tenho milhões de post-its aqui que eu uso para tudo. Mas não é obrigatório, assim, isso é um dos formatos que você pode usar. E tem também o método da lista, que ele é mais simples, ele é menos visual, mas ele te auxilia, no processo de você também poder carregar esse planejamento para onde você for, que essa é a grande questão. Deixa eu ver aqui. Júlia Dantas, a autora, olhei no Google. Exatamente. Eu estava na dúvida do sobrenome dela. Tá? Então, eu já tive uma live com ela falando sobre processo criativo e ela falou muito sobre como que o método da lista, utilizando as cores, ela conseguiu ali identificar melhor o que estava faltando na estrutura do romance dela, inclusive desse romance que é o que eu mencionei. Ela se chama Rodolfo. Então, deixa eu passar aqui. Eu não vou ler todo, tá? Porque são 43 capítulos. Então, mas eu vou só mostrar para vocês como que funciona um pouco do método da lista e como que eu vou fazendo esse pequeno resumo do que ter em cada capítulo, tá? Então, por exemplo, e só para vocês entenderem, aqui tá flertando com o roteiro, porque a gente tem aqui, ó, interno casa, interno casa, interno casa noite. Essas demarcações de espaço e tempo, isso é do roteiro. Isso aqui é uma coisa que não necessariamente você precisa. Você poderia colocar, por exemplo, aqui eu não coloquei isso, interno casa noite. Não, isso eu já estou trazendo para vocês é, sobre essa questão. Aqui já tinha só isso, por exemplo. Capítulo 1. Mãe amamenta a menina. Discussão mãe e vó e flashback hospital, nascimento da menina. Violência obstétrica por parte das enfermeiras. Esse é o primeiro capítulo. Então, eu quis trazer logo as três personagens no primeiro capítulo, a relação difícil entre mãe e filha e essa relação de violência, que é uma marcação do livro todo. A gente tem diferentes tipos de violência. Então, por que que eu escolhi esse como o primeiro capítulo? Porque é um capítulo que já traz a complexidade da personagem. Ela não tem o sentimento de pertença, ela, assim, rejeita de alguma maneira aquela maternidade, mas ela também diz que, no fundo, ela gosta de amamentar porque é o único momento que se sente mãe. Então, temos aí uma contradição, porque nós, seres humanos, somos contraditórios, portanto, nossos personagens também vão ser. E a gente precisa entender quais são as suas contradições. E aí, depois, segue aqui. Eu vou ler alguns para vocês perceberem. Câmera passeia por um ambiente familiar, com móveis velhos sem muita luz. A avó passando café e ouvindo rádio. Mãe com filha no peito se questiona como vai ser mãe da criança.
a menina nega o peito. Então tem uma relação ali interessante, porque a gente também vai trazer o espaço como uma ausência para essas mulheres, inclusive porque são mulheres periféricas, né? Então existe ali uma falta de rede de apoio, existem várias questões, tá? 3. Mãe chega na casa com salto sujo de lama e suja o chão que a avó limpou. A avó nos fundos lavando roupa e a menina deitada na cama. Larga o salto perto do ventilador, lembra de Otton, deita ao lado da menina e tenta dar o peito para ela, que o rejeita. Escuta os passos da avó e finge que está dormindo. A avó cobre o peito da menina com uma fralda de pano e fala sozinha. E que é interessante, aqui a gente vai revelando sobre a personagem sem dizer. A gente mostra e não diz, né? Como assim? Em vez de dizer a avó era fanática, a avó era muito religiosa. Não, a gente tem o quanto que essa mulher, o quanto que essa senhora se constrange com a nudez. Então nós temos ali a mãe com a filha, o peito para fora e ela chega e põe uma fralda em cima do peito, porque para ela ela se constrange com a nudez do corpo. Então, eu quero que vocês pensem, quando vocês forem começar a pensar ali em personagem em cena, como vocês vão falar sobre a personagem sem dizer. Lembra do exemplo que eu dei do Rafael Montes com Dias Perfeitos? Em vez dele dizer assim, Theo era um jovem solitário. Ele mostrou como aquele jovem era solitário. Ele colocou ele diante de uma sala de anatomia, diante de um cadáver que ele nomeou de Gertrudes, as pessoas incomodadas com a presença, e ele dizendo que aquela pessoa era a única que o entendia no mundo. Então, nós temos ali uma construção que vai deixar com que o leitor tome as próprias conclusões. Ele não está dizendo tudo, ele não está explicando tudo. Então, isso é uma coisa importante, tá? Então, aqui tem, dentro dessa escaleta, é você pensar. Se você tem a ideia do começo, do meio e do fim, eu tenho como pensar tudo isso. Eu vou dar um exemplo. Ai, Vanessa, como que você foi pensando cada coisa, né? Cada capítulo. Eu sabia qual era o meu final. O que que eu queria no meu final? Eu queria que essa mulher que odiava a mãe, a filha, os homens e o mundo, e até a si mesma, caminhasse para uma empatia. Então, eu queria uma personagem esférica, uma personagem que se transformasse. Então, eu queria que no final ela caminhasse para ter uma empatia. E, então, se eu queria que fosse ali uma relação de perdão, às vezes eu não gosto de usar tanto essa palavra, perdão, que às vezes fica muito clichê e parece que tudo vai mudar a partir disso, e não necessariamente, mas ela começa a ter uma empatia pela própria mãe e pela filha. Então, para chegar no final que eu quero, ela tem que passar por uma série de situações. Então, tem ali situações que vão gerar essa relação com a própria avó, né? E também com a própria criança. Então, tem ali um jogo em que pequenos pontos de viradas vão acontecer até ir gerando pouco a pouco essa mudança. Lembra, gente? Ninguém muda do nada. Um erro que eu vejo muito constante em quem escreve romance é a questão do Deus ex machina. Do nada as coisas se resolvem, do nada aquilo fica pronto. Então a gente percebe que aquilo não tinha o menor sentido. E às vezes eu vejo muito isso em livro e vejo em filme. Então, às vezes eu tô aqui, gente, do nada a pessoa apareceu, né? Então, trazer essa costura mais assertiva, tá? Deixa eu ver aqui o chat. É mais sobre construir um ambiente para a interpretação do que classificar diretamente algo ou alguém. Bem interessante. Exatamente, porque tem essa questão da complexidade, tá? O quanto que isso é importante. E aí eu vou trazer aqui mais um, depois eu vou pular ali mais pro final. Externa Universidade Barzinho. Mãe e Otton
caminham pelo Bosque Moreira Campos, veem alguns jovens fumando maconha, seguem para o carro, ele coloca música clássica, bar, seguem para o cantinho acadêmico, lá ele pede bebida e ela uma batata com guaraná. Música alta com samba, brigam e ela vai embora. Então tá tudo muito rápido, só para ter uma ideia do que vai acontecer nesse capítulo. É uma ideia rápida, que é uma sequência de ações. Por quê? Por que que eu trouxe aqui no capítulo 4 o Otton? Porque até o capítulo 3 só tinha avó, mãe e filha, avó, mãe e filha. E, pensando em dimensão social, todo mundo, né? O Stephen King que fala, toda história tem que ter amor, tem que ter sexo, tem que ter uma série, tem que ter trabalho, tem que ter uma série de elementos, porque o personagem não é só uma coisa. Ela não é só mãe e ela não é só filha. Ela tem uma vida. Então, como eu tava aqui, por que que é interessante? Porque às vezes a gente vai repetindo muito porque a gente não tem um planejamento. Então, eu fui aqui planejando e pensei, poxa, já introduzi as personagens centrais, porque o Otton não é central. É por isso que ele não tá no começo. Ah, por que eu não trouxe aqui o Otton pro início, para trazer um romance? Porque o romance não é central nessa história. Então você precisa pensar, o que é que eu trago para o primeiro capítulo? O que é que eu trago para o início? Algo que é central para o seu romance. Então, foi isso. E detalhe, gente, eu fiz a mesma coisa que a Mariana Salomão Carrara. Eu trouxe para vocês o exemplo dela lá passada. Lembra que a gente tem a apresentação da personagem e gatilho? Incidente citante? Pode ser um ou dois, ou você pode juntar. Aqui tá junto. Qual é o gatilho da personagem? É ter se tornado mãe. E eu começo com ela com a criança no peito. Então, o gatilho tá aqui, mas ao mesmo tempo eu vou apresentar a mãe, a avó e a filha, tá? Então, pensem nisso. Então, aqui eu trago essa questão. Aí, olha que interessante. Como eu introduzi o personagem masculino, que é o amante dela, a relação que ela tem. No quinto capítulo, eu trouxe um flashback da lembrança do pai da criança, do pai da menina. E aí é que tem mãe com o pai da criança transando no sofá em frente à Bíblia aberta no Salmo 91, porque a gente tem toda uma relação de religiosidade versus sexismo. Então, a personagem ela faz as coisas de fato para afrontar a mãe. Elas vivem nessa disputa. Ele não tem camisinha, a cena é rápida, ele goza em menos de 3 minutos. E ela vai falar sobre isso. Por que que é importante trazer isso? Porque no capítulo ela vai dizer que o ato sexual foi muito rápido e com a mesma rapidez ele saiu da vida dela. Porque eu tô reforçando o quê? Eu tô reforçando a especificidade dela que estava lá no storyline. Quem lembra? Comentem aí. Quem lembra vai ganhar uma estrelinha. Mãe solo. Exatamente, Isabela. Mãe solo. Eu trouxe duas especificidades, que ela é mãe solo e que ela não quer ser mãe, que ela rejeita a maternidade. Então, isso tá claro já nos primeiros capítulos, agora eu trouxe isso aqui. Cadê o pai? E outra coisa, eu trabalho com um conceito no livro que é de os personagens masculinos, eles são uma presença-ausência. É muito menos pela presença existente deles e muito mais pelas cicatrizes que eles deixam. Vocês vão ver que o pai da criança não é presente, não tá ali no tempo presente. O pai dela, que é o José, não. Então, assim, até mesmo o Otton, ele tá e não tá, entendeu? Então, tem toda essa relação. Enfim, aí vai seguindo e vai crescendo, tá, gente? Então, vou passando aqui só para vocês olharem, porque tem todos os capítulos, tá? Todos eles estão aqui. E eu fui dividindo, vocês viram? Parte um. Deixa eu voltar aqui. Parte um eu nomeei filha. Parte 2 eu nomeei mãe. E parte 3 eu nomeei vó.
tá? Inclusive, vocês vão perceber que a parte maior é a parte 2. Inclusive, deixa eu ver aqui. Aquela frase que eu falei, né, do não foi o parto não, não foi o peito não, foi a raiva que me tornou mãe, termina aqui nesse capítulo 38, tá? Que é o final. Se vocês não é obrigado, Vanessa, dividir o livro em 3 partes, vocês não são obrigados de nada, gente. Ficção é o lugar da liberdade. A gente está trazendo possibilidades e a gente está fazendo análises de livros, certo? O que que acontece? Mas tem livro que é corrido, que não divide ali necessariamente de maneira gráfica entre primeira parte, segunda e terceira. Mas se você for dividir, é interessante que o final de cada parte seja, você use o que o que a gente chama de cliffhanger, que é você trazer ali um gancho para o próximo, ou seja, o último capítulo de cada parte, ele precisa fazer o leitor dizer, quero ir para o próximo. Quero seguir, quero avançar essa história. Então, o cliffhanger é como se fosse um gancho, né? Pequenos ganchos para que você possa ir para o próximo. Então, geralmente, eu separei estrategicamente o último capítulo de cada parte para ter uma tensão mais alta, tá? E aí, os últimos a gente vai ler porque são menores aqui, tá? Peraí. Exatamente. As partes são Atos 1, 2 e 3. É isso mesmo. Pronto. Então, aqui nessa parte final, vejam, tem poucos capítulos, tá? Então, a gente tem pouquinhos capítulos aqui. Então, vamos lá. Mãe tenta escrever enquanto a avó canta na cozinha. O hino alvo mais que a neve. Vai até a cozinha e chuta a cadeira. A avó se assusta. Mãe começa a brigar, dizer ofensas e tudo o que pensa sem pausas, como num repente. Então, aqui eu já vou trazendo também algumas inserções de técnica de escrita que eu quero usar em cada capítulo. Por exemplo, esse capítulo aqui, ela fala quase como se fosse um repente, assim. A gente entende que tem um interlocutor, que essa avó tá ouvindo, mas ela fala sozinha. É como se fosse um jorro, ela joga tudo o que ela quer dizer. No 40, ela vai obrigar a avó a falar. E aí entra o flashback, em que a avó finalmente vai contar. Aqui é a grande revelação. Aqui é o clímax, né? Em que ela realmente revela. Capítulo 40 é o clímax, que é o que ela revela, né? Ela vai contar que foi adotada para ser empregada no lar dos pais adotivos, conta que também foi estuprada pelo José, além de ter sofrido um corte com faca na boca. Ela tem uma cicatriz que é um mistério ali ao longo do livro. Depois de se recuperar no hospital, os pais adotivos a mandam embora com a roupa do corpo e ela sai com o vestido branco que ganhou do José. Porque também é muito, várias questões ali são simbólicas. E aí, o restante é o desfecho. O que que é o desfecho? A gente vai ter ali essa mãe que vai levantar com a filha chorando e não vai ver essa avó. E a avó sempre foi muito presente, ela que sempre cuidou dessa menina. Então, é a primeira vez que ela vai se colocar ali tendo que cuidar sozinha daquela criança e ela vai sentir falta dessa avó. É também interessante porque fica um mistério para o leitor. Será que ela vai voltar? O que que aconteceu com ela? Então, tem toda essa relação. E aí, aqui, olha que interessante. Ela coloca cubos de gelo em cima da mesa para entreter a criança. Então, a gente vai perceber, por exemplo, pelos detalhes, como que eles são uma família que é mais humilde. Então, assim, não é uma casa cheia de brinquedos. Essa criança não é cheia de brinquedos. Ela vai pegar aqui algo que nem é um brinquedo para poder entreter a criança. Então, tem várias questões e elementos que vão ser trazidos, tá? O tempo passa e a avó não volta. Ela vai cantar uma música para a menina e ela canta uma MPB porque ela não sabe nenhuma música de ninar, mas também é uma música que tem toda uma simbologia, porque essa música é como os nossos pais, e é quando ela também se dá conta de que ela é muito mais parecida com a mãe do que imagina. Então, aqui é o momento em que ela vai
cair a ficha, aquele momento que vai trazer empatia, e apesar dela ter fome, ela não consegue comer. E isso é simbólico porque a relação de afeto que existe entre as duas é por meio da comida. Vocês vão ver em muitos momentos. Tipo assim, a avó não consegue contar, mas aí ela faz a comida favorita da filha. Então tem toda uma relação. E por fim, o desfecho completo ela adormece, aí ela acorda e escuta o barulho na cozinha. Quando ela levanta, é a avó que voltou cozinhando. E aí, o que que é interessante? Essa avó sai, a gente não sabe para onde ela foi e o que ela fez, e ela volta. E quando ela volta, ela não vai falar sobre o assunto. Ela vai continuar vivendo e sendo quem ela é, fazendo a comida, fazendo as coisas, mas algo mudou dentro da personagem e ela entende. Então tem uma relação aí que não é aquela questão de pronto, agora estamos felizes, vamos nos abraçar e temos outra vida. Não, isso é irreal para o tipo de projeto literário, que é um romance contemporâneo, que é uma história realista, que trabalha com muitos problemas ali sociais, culturais, econômicos. Então, é, tem ali uma relação, mas uma relação possível dentro da existência delas. Então, vocês precisam sempre pensar no projeto de vocês. Qual é o gênero que eu estou trabalhando? Quem é a minha personagem? Quais são os temas? Enfim, então trazer muito desse movimento, tá? Diego, sem pausas como num repente. Você já sinaliza o ritmo que você quer dar, né? E para quem conhece esse tipo de ritmo, para ofender alguém, consegue até ouvir a voz da personagem. Exatamente. Não, e é incrível, porque ela vai falando e tem hora que ela fala assim numa interlocução. Ah, não quer saber? Porque agora ela vai falar, e aí ela tem hora que ela fica provocando, né? Ela fala assim, ah, não quer saber, não? Não, e aí ela fala, e deixa a gente, enquanto leitor, sufocados, porque ela não traz respiro. E aí é interessante porque esse foi um capítulo, Diego, que eu não coloquei parágrafo. Então, é um capítulo que foi inteiro. Então, isso é técnica de escrita. É pensar em como a junção das palavras, ou a ausência delas, ou a quebra das frases, vai trazer um efeito estético para o livro. Pode perguntar, Diego. É, falar a verdade, foi o que eu imaginei, não li o seu livro, mas é o que eu imaginei, né, da maneira como ela fala assim, ela deve ter metralhado assim um parágrafo de 1 quilômetro, assim, porque eu sou muito fascinado com a cadência da fala.
Oi, pessoal que não estava no Zoom, você que está acompanhando apenas pela Eventos, o pessoal do Zoom já estava acompanhando todos os bastidores de quando dá um problema técnico por aqui. Bom, conseguimos restabelecer a conexão a tempo aqui de pelo menos retornar, mas a gente voltou só para avisar que a gente vai fazer o intervalo. Então, aproveitando a deixa que tivemos esse problema e já deu 8 horas, a gente já faz intervalo por agora mesmo, tá bom? E se você que está na Eventos estiver nos ouvindo, já manda um ok, eu vou mandar via chat também. E se quiser deixar alguma pergunta, dúvida, né, comentário que tiver durante o intervalo, tudo bem também, que a gente já volta direto para as questões que vocês tiverem, tá bom? É isso, então vamos fazer
Estamos de volta, pessoal. Imagino que a transmissão também esteja totalmente normalizada agora. Então, pelo que eu vi pelo chat da Eventos, está tudo certo. Espero que assim se mantenha. A gente está tendo esse problema aí, de vez em quando a gente está, inclusive, investigando aí, que às vezes está caindo aí a transmissão e o resto se mantém normal. Mas, enfim, superamos. Vamos para prosseguir aí. Bom, não tivemos dúvidas aqui pelo Eventos, a não ser que o pessoal que esteja aqui no Zoom tenha preparado aí alguma dúvida, tenha tido alguma epifania durante a hora do lanche. Podemos seguir com a aula. Perfeito, maravilha. Bom, deixa eu compartilhar aqui então com vocês. Tem uma perguntinha, mas deixa eu deixar logo compartilhado. Vocês estão vendo, né? Pronto. Sim. A pergunta do Tiago é: qual seria o conflito principal ou os conflitos numa filha primitiva? Perfeito. Então, o que que acontece, né? Relembrando aqui para vocês, assim, a grande busca da personagem é saber quem é o pai, e o grande obstáculo é esse segredo, né? Esse segredo familiar, essa história escondida. Então, assim, o grande conflito, ele se dá. Se a gente pega ali conflito em termos do Assis Brasil, que é aquele conflito abstrato, a gente poderia ter amor versus ódio. A gente tem isso perpassando durante todo o romance, como esse conflito mais abstrato. Agora, pensando no conflito ou algo assim que impede, né, ela de conquistar o que ela deseja, a gente tem vários desdobramentos, mas assim, a principal relação é esse silêncio. Esse silêncio que guarda esse segredo e que, em vez de proteger, ele fomenta ainda mais essa violência. Então, esse silêncio, que inclusive foi uma das minhas obsessões, assim, o livro começou por conta da investigação do silêncio, ele é esse grande conflito, por quê? O silêncio, ao mesmo tempo, impede essas duas mulheres de se comunicarem. Elas são mãe e filha, elas vivem na mesma casa, mas elas não conseguem se comunicar. Inclusive, um dos títulos seria Não Falamos a Mesma Língua. Uma das possibilidades de título que eu pensei era Não Falamos a Mesma Língua, porque elas vivem, são da mesma família, são do mesmo sangue e não conseguem se comunicar. Então, o silêncio, ele é o conflito para as duas, que é o que gera uma série de acontecimentos. O silêncio, ele vai fomentar a violência, que é uma das premissas também, e ao mesmo tempo, esse silêncio ele traz um apagamento da história, que é uma das grandes questões do personagem da personagem que é o quê? A sua origem. A sua origem, a sua ancestralidade, a sua própria história. Então, esse silêncio, ele é esse conflito principal que vai desdobrar tanto na relação mãe-filha, quanto nessa relação de ausência da própria história e da árvore genealógica que ela tem, porque a gente tem uma cena em que a personagem, ainda criança, tenta construir a árvore genealógica e essa árvore, ela tá vazia, sabe? Então, ela só sabe quem é a mãe e nem foto dessa mãe ela tem. Então, é toda uma questão de apagamento, de silêncio, de violência que vai se desdobrando ao longo do livro em todas essas relações que ela vai ter, tá? Maravilha. Bom, então estamos preparados aí para começar bem o romance. Eu gosto de dizer que a primeira impressão é a que fica. Eu reescrevi 17 vezes o começo da Filha Primitiva e era muito engraçado que tinha hora que eu ficava assim, eu tirava, aí eu escrevia outro e dizia, não, eu acho que o que estava antes estava melhor, e aí eu ficava no movimento de entender o que que é importante ter no começo. O que que é a essência ter no começo, né? O que que é fundamental? E quando eu digo fundamental, não só para atrair o leitor, mas também fundamental em termos de história, em termos de projeto. E aí,
como eu gosto muito de trabalhar com análise de casos, porque eu acredito que eu sempre trago teoria, análise de caso, exemplo, porque senão, se a gente fica só no teórico, vocês não conseguem visualizar. Sobretudo, visualizar em termos, de literatura contemporânea, né, do que está sendo produzido nesse momento. Então, vamos lá. Eu quero trazer alguns princípios básicos para o começo do seu romance, tá? O que que é necessário ter nesse começo? A gente falou sobre movimento, eu trouxe até a citação do Marcelino Freire, né? Quando abriu o livro, né? Quando iniciou a história já estava acontecendo. Quando se abriu o livro, a história já estava acontecendo. Então, esse movimento, ele é muito importante. Por quê? Trazer ali algo estático não é o objetivo. Esse movimento ele desperta curiosidade, esse movimento ele traz ali uma fluidez para a história. Então, pensar em movimento, pensar nesse personagem agindo. Então, eu já estou unindo aqui duas pontas: trazer movimento, trazer o personagem. E esse personagem se movimentando, não apenas um perfil biográfico, onde ele nasceu, o lugar que ele nasceu, de quem que ele era filho, qual é a cor do cabelo, qual é a cor do olho, não é isso, tá? Você percebe que lá no começo do A Filha, eu nem disse nome, porque as personagens não têm nome, nem descrevi fisicamente quem era cada uma delas, mas eu trouxe as personagens em movimento. Então, isso é mais importante pro leitor, tá? Emoção, trazer essa emoção e cuidado, porque às vezes, quando a gente fala de emoção, não é trazer uma obra super melodramática. Às vezes eu vejo assim algo, às vezes soa muito forçado, eu quero trabalhar a emoção, aí fica uma coisa assim muito forçada. Não, às vezes menos é mais. Às vezes o menos pode trazer mais emoção, entendeu? Então, é bem importante pensar. E assim, não é emoção pela emoção, mas uma emoção que seja. Vou dar um exemplo. No começo da filha, qual emoção a personagem expressa? Ela expressa confusão, ela expressa dúvida. Ela está dizendo assim: olha, no fundo, quando a pessoa diz no fundo, ela está admitindo ali. Ela já, sei lá, ela já disse uma coisa, mas agora ela está dizendo outra, que no fundo, na verdade. Quando ela amamenta é o único momento que ela se sente mãe de verdade. Então ela está trazendo uma emoção de confusão, de contradição. Então, que emoção o teu personagem passa, tá? O tom do livro. Cada livro tem um tom. Por exemplo, pode ter um tom mais um tom mais dramático, um tom mais irônico, ácido. Pode ser um tom mais pessimista, às vezes a personagem tem uma visão de mundo extremamente pessimista, ou o contrário, ela pode ter uma visão extremamente romântica, idealista, fora da realidade. Então, qual é o tom? Então, você vai pensar, pode ser um tom fantástico, pode ser um tom inóspito. Então, pensar na questão desse tom. Ritmo e velocidade, tá? É muito interessante que eu gosto de trazer exemplos diferentes. Eu sou apaixonada pelo Não Fossem as Sílabas do Sábado, que eu trouxe para vocês, da Mariana Salomão Carrara. E o ritmo e a velocidade do livro é o oposto. Quem puder, leia os dois e faça essa análise. A Filha é um livro muito rápido, muito veloz. São frases curtas, extremamente veloz nessa sequência. Tanto é que o leitor às vezes lê de maneira veloz, né? A Marina deu essa experiência também, trouxe essa experiência, e porque a sensação que eu queria passar para o leitor, em termos de ritmo e velocidade, é que o mundo não para que essas mulheres se recuperem das dores que elas têm. Então, é um avalanche, é uma coisa atrás da outra. Se você for ler o Não Fossem as Sílabas do Sábado, é um livro lento, mas não lento no sentido ruim, tá? É lento no sentido muito bom, porque tem tudo a ver com o projeto. O que que a gente tem? Primeiro capítulo, a gente já sabe da tragédia.
Aquelas duas mulheres que vivem no mesmo apartamento perdem seus maridos e ficam viúvas. Depois disso, a gente tem uma lentidão enorme, porque essa mulher vivendo as diferentes fases do luto. Ela vivendo essas diferentes, caindo a ficha daquele luto, sofrendo, ela voltando para aquele apartamento vazio, ela lembrando, assombrada com a presença do André morto. E aí tem uma cena belíssima, que é essa personagem, acho que sentada no chão, olhando, assim, mirando, olhando para as frutas e para as verduras que estão apodrecendo em cima da pia da cozinha. Então, essa cena dessa mulher parada, estática, sentada no chão, observando as verduras podres, mostra essa passagem do tempo. É quase como uma metáfora dela mesma, do que está acontecendo com ela depois desse luto. E é muito bonito, porque essa lentidão, ela é intencional no livro da Mariana. Então, não, porque o livro melhor é o livro rápido. Não, o livro melhor é o que você utiliza as técnicas de escrita que mais fazem sentido para a história que você quer contar, para o romance que você vai escrever, para o personagem que você vai criar. Entendeu? Então, pensem nesse movimento. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Fiquem à vontade também para fazer perguntas. E o personagem, eu já falei para vocês, grande irradiador da narrativa. É muito importante que o personagem esteja presente nesse início. E personagens centrais, tá? Trazer os personagens centrais. Vamos para a continuação. Pronto. Então, eu vou apresentar alguns começos de livros que eu trouxe aqui para vocês para a gente fazer análise. E aí já peguem assim alguns exemplos para vocês entenderem também como que funciona, que referências, né? Quais vão ser as referências para vocês. Eu trouxe aqui o Tudo é Rio, da Carla Madeira, como um exemplo. Puta, não tem outro nome para a Lucy. De profissão, ela era puta mesmo. Trabalhava num puteiro, vivia num puteiro. Mas não era puta só por isso. Se só por isso fosse, podia outros nomes mais respeitosos, como meretriz ou prostituta. Era puta e pronto, que essa palavra seco carrega um xingamento que quem conhecia Lucy queria logo desabafar. Então, a gente começa aqui no Tudo é Rio com a apresentação de uma personagem. Nós temos aqui o nome dessa mulher. Nós temos aqui uma definição, podemos até dizer que é uma pequena descrição sobre ela, mas não é uma descrição estática de como é que era o corpo dessa mulher, ou como é que ela era fisicamente, não. Tá falando aqui de como esse narrador se sente e como que as pessoas ao seu redor se sentem. Então, vocês percebem que tem um tom mais audacioso aqui nessa narração? Não é um tom neutro, imparcial. Não é um narrador de Flaubert, distante. Não é. É um narrador assim. Era puta e pronto. Que essa palavra seco carrega um xingamento que quem conhecia Luz queria logo desabafar. Então carrega uma emoção, carrega ali um, um sentimento em relação à personagem que vai despertar ali a curiosidade no leitor, tá? Então, nós temos essa questão. Logo percebemos, né? Temos aqui algumas frases que são mais curtas, mas a gente também percebe um ritmo aqui. E quem já acompanhou, já viu alguma entrevista com Carla Madeira, ela tem uma grande influência da música para a escrita dos seus livros. Eu não sei se vocês sabem, né? A Carla toca e ela ela gosta muito de uma relação com a música, então ela já falou sobre isso também. Pegando aqui o som do rugido da onça, da Micheline Verunsky, tá?
Ah, só um detalhe. Aqui eu trouxe em cima definição. Esse foi um começo que trouxe uma definição da personagem, tá? Não uma definição física necessariamente, mas de como essa personagem gera desconforto, a gente ainda não entende exatamente o porquê, nos demais. Aqui, no Som do Rugido da Onça, a gente tem um primeiro capítulo, aliás, um primeiro parágrafo, um início de reflexão, reflexivo. Por exemplo, quando Niyumi criou o mundo, o fez a partir de seu próprio corpo. O mundo é esse ser gigante que mal distinguimos se estamos distraídos, mas que, se apurarmos a vista, encontraremos em seus detalhes. Há uma elegância no mundo, por vezes, despercebida na pressa com que as pessoas vão se acostumando a viver. Então, a gente percebe aqui que tem um tom reflexivo que, inclusive, o livro está sendo narrado em primeira pessoa do plural, vocês estão vendo? O mundo é esse ser gigante, quando mal distinguimos, no plural, estamos distraídos, encontraremos, as pessoas vão se acostumando a viver. Então, aqui tem um caráter mais reflexivo, tá? Que traz ali a partir de várias questões, pensando sobre a existência humana, sobre como que é essa existência no mundo, que muitas vezes o ser humano está distraído, que ele está com pressa, que ele está apressado. Então a gente tem aqui uma relação de reflexão sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre a existência nesse momento do mundo. Então a gente já tem aqui um começo que é mais reflexivo. Eu estou trazendo várias possibilidades para vocês entenderem que tem muitas formas de começar, não tem uma regra absoluta. Tem que começar assim. Não. São diferentes, mas percebe, ó, quando Nimue, temos também o elemento do personagem aqui. Assim como temos a Lucy no outro. Diálogo. Eu gosto muito desse. Solitária, da Eliana Alves Cruz. Mãe, a senhora precisa se libertar dessas pessoas. A senhora não deve nada a elas. Pelo contrário, mãe, sou eu, a Mabel, sua filha. Não tenha medo de encarar esse povo que nunca limpou a própria privada. Então, aqui a gente tem um diálogo, uma fala, não tem ela se descrevendo, não tem ela se definindo, mas a gente consegue perceber. Tem uma pessoa falando, mas a gente subtende um interlocutor, certo? Que é uma mãe e uma filha. Ela tá falando com a mãe, mas a gente subtende aí que temos uma filha falando. Não temos uma descrição nem dessa mãe, nem dessa filha, mas a gente consegue inferir várias coisas desse primeiro parágrafo. O que que a gente pode perceber? Comentem aí. Coloquem nos comentários, coloquem no chat. O que que a gente pode inferir a partir desse diálogo? O que que esse diálogo revela? Porque um dos papéis do diálogo é revelar a personagem, mostrar quem é a personagem. O que que esse diálogo nos mostra? A mãe está numa posição subalterna e ou oprimida. Parece mostrar uma opressão social. Maravilha. Exatamente. Então, assim, aqui a gente consegue perceber, e olha que interessante. Lembra da Francine Prusi que eu falei para vocês, que ela vai lá no Para Ler como Escritor, ela vai ter um capítulo que ela vai falar sobre palavra. A escolha das palavras é fundamental. Olha que verbo ela usou. Você precisa se libertar. Ela poderia falar de várias formas. Mãe, você devia ir embora. Mas ela falou, você precisa se libertar. A gente está aqui no século XXI, a história se passa no século XXI, mas tem uma relação subalterno, opressor, tem
uma reflexão sobre essa questão da escravidão que permanece mesmo na nossa conjuntura atual. Então, a palavra libertar não é à toa, é intencional. Outra coisa interessante, tá? Não tenha medo. Então, traz essa relação também de opressão. Diego falando aqui, o nunca limpou a própria privada pegou bem forte nesse sentido. E aí traz muito a relação da opressão social, mas aqui revela o tom dessa personagem. Que tom é esse? Que tom nós temos nessa história? O que que vocês podem perceber a respeito da escolha das palavras, né, da escolha das frases? O que que o tom? Desafiador, indignação. Porque olha que interessante, ela poderia ter dito assim. Ela não falou vaso sanitário. Ela falou privada. A escolha das palavras, ela não falou assim. Não tenha medo de encarar essa família onde você trabalha. Ela falou esse povo. É uma expressão pejorativa da maneira que ela colocou aqui. Esse povo. Então, tá desafiando, tá enfrentando. Então, isso aqui é muito interessante. O diálogo revela muito. Por isso, não coloquem diálogos gratuitos. O que que é diálogo gratuito? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como que vai o sol? Ai, que legal o tempo. Não façam isso, gente, por favor. Os diálogos, eles servem para revelar a personagem. Então, tragam ali diálogos que vão ser significativos, tá? Que vão revelar alguma coisa. E olha que interessante, a gente tem um diálogo, na verdade, a gente tem um monólogo. Vocês perceberam? É só ela que fala. A mãe não responde, por isso que tem os três pontinhos. Então a gente tem uma filha que é combativa, revolucionária e contestadora, e ao mesmo tempo a gente tem uma mãe calada, silenciosa, que tá só ouvindo ali. Paolo perguntas, né? Isso, o Dan comentou aqui também que a mãe não reconhece a filha por alguma questão aqui que ele induz, tipo Alzheimer. E aí que também trabalha pra gente rica que nunca limpou a própria privada, mas foram as inferências aqui. Bacana. Isso. O que que é legal? Isso aqui também suscita dúvida. Por quê? Diz assim, sou eu, a Mabel, sua filha, a gente não sabe. Pode ser um Alzheimer, pode ser que ela esteja por exemplo, ela passou mal e não tá se sentindo bem, e ela tá ali falando pra ela que ela precisa sair daquela situação. É algo que o leitor não tem como saber no primeiro parágrafo. Para ele saber e ter essa resposta, ele vai ter que ler. Ele vai ter que continuar, ele vai precisar avançar. Então, isso aqui vai ser muito significativo, tá? É um excelente formato também. Frase de efeito, tá? Eu trouxe aqui o É Assim que Acaba, da Colleen Hoover, porque os três primeiros livros são livros mais literários, né? Considerados mais literários. Eu quis trazer um livro que tá nesse campo ali do best-seller e que é considerado mais literatura de entretenimento também, para poder trazer aqui diferentes pontos de vista e diferentes obras. E aí, o É Assim que Acaba, ele começa com uma frase de efeito, tá? Então, pensando nisso, mas antes de falar, não, eu vou analisar depois, eu vou dizer o cuidado que vocês têm que ter com frase de efeito, tá? Enquanto estou aqui, sentada, com um pé em cada lado do parapeito, observando as ruas de Boston a 12 andares abaixo, pensar em suicídio é inevitável. Não no meu. Gosto o suficiente de minha vida para querer vivê-la. Então, a gente tem uma frase de efeito. A gente tem vários elementos aqui. A gente tem a quebra da expectativa, porque quando ela diz pensar em suicídio é inevitável, você pensa, ela quer morrer. E aí a frase seguinte, ela trabalha com quebra de expectativa. Não no meu. Gosto o suficiente de minha vida para querer vivê-la. Então,
ela quebra a expectativa. Ela também traz um elemento mais visual para o leitor. Então a gente consegue vê-la sentada, um pé para cada lado, vendo Boston, então ela traz. Mas ela trabalha com essa frase de efeito, né? Por exemplo, essa última frase desse parágrafo é uma frase de efeito. Gosto o suficiente de minha vida para querer vivê-la. Essa é uma frase que certamente vários leitores grifaram nos quotes do KDP. O que que é o problema, tá? O que que é o problema da frase de efeito? Cuidado para não transformar o seu romance num para-choque de caminhão. Só um monte de frase de efeito, só um monte de frase bonita. A frase bonita pela frase bonita, a frase de efeito pela frase de efeito, ela não é suficiente, tá? É, ela, ela precisa estar linkada com tudo. Precisa estar intimamente ligado com a história, com a estrutura, com a personagem, com tudo que vai ser feito. E aí, é, ela é interessante, mas não pode ser só isso. Lembra do que a gente falou entre escritor de história e escritor de linguagem? Lembra que falamos sobre a história ser a estrutura, ou seja, a moldura, e o quadro, a parte do meio, a pintura, a obra de arte ser a linguagem? Precisamos de um e do outro, entendeu? Então, é preciso ter cuidado. Frases de efeito podem ser usadas? Sim, podem. Mas elas precisam estar conectadas com a história. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, já cheguei no A Filha Primitiva a cortar frases de efeito porque elas não contribuíam com o todo, elas eram apenas uma frase de efeito, uma frase bonita. Então, se ela não tiver uma conexão com o todo, ela não faz sentido, ela sobra. Fernanda fez um comentário, li tudo é Rio e gostei, mas o livro que eu amei foi A Pediatra. Você poderia comentar sobre o estilo de escrita? Só uma dúvida, Fernanda. Sobre o estilo de escrita de um modo geral, sobre o estilo de escrita da pediatra ou da comparação dos dois? Eu fiquei na dúvida aqui, tá? Com relação a a protagonista, a forma que ela escreveu a pediatra, assim, o ritmo da história, porque eu achei, assim, muito sensacional. Achei genial, de verdade, assim, como que você analisa, assim, comparando com esses outros que você está falando. Maravilha, obrigada, Fernanda. É bem interessante porque, primeiro, a pediatra, no meu pós-doutorado, eu estudei muito sobre romance de personagem. Então, você percebe que a pediatra, ele é um romance de personagem. Tanto é que traz o nome no título, não traz o nome, mas a pediatra personifica a pessoa. Então, ela trabalhou muito forte a personagem, de uma maneira muito, muito cativante. Em que sentido? Ela é uma personagem que poderia ser vista como um antagonista ou como uma vilã ali inicialmente, mas ela vai trabalhando com. O tom é muito forte. Você percebe que esse tom ácido, esse tom irônico, ele está presente ali de maneira muito intensa e de maneira muito presente no livro, né? No livro como um todo. Então, eu acredito que algo que foi muito significativo para o pediatra, primeiro, foi a construção da personagem de maneira muito complexa e inteligente, bem feita. Ela traz um tom que permanece, porque às vezes eu percebo algo que é o seguinte: às vezes o autor ele vai mudando o tom, ele não consegue manter aquele tom para trazer uma coerência do início ao fim. E às vezes aquele tom vai oscilando. Quando você consegue fazer isso, é mais forte. Mas ao mesmo tempo, ela não deixa de trazer primeiro, é uma grande quebra de expectativa, porque quando você pensa e idealiza uma pediatra, você idealiza de um modo, e ela cria de um modo completamente distinto. Então, ela quebra com o estereótipo, então ela já quebra um clichê. E você já vai ficando surpresa com o que vai acontecendo ao longo do livro. Então, também é uma maneira de captar tudo isso, mas ela não esquece de trazer a vulnerabilidade da personagem, porque de alguma maneira, ainda com tudo que aconteça, ela vai humanizando aquela mulher, ela vai humanizando aquela personagem. Então, o livro ele tem essa força da personagem, geralmente,
tá? Eu até falo com isso. É melhor você ter um personagem forte e uma história fraca do que uma história boa e um personagem fraco. O leitor não vai perdoar. E o livro não vai ter força suficiente se ele tiver um personagem fraco. Então, assim, quando você consegue trabalhar o personagem como Andrea Del Fuego fez com a pediatra, outra autora que é uma aula de personagem vocês lerem é a Giovanna Madalosso. As personagens da Giovanna também é uma riqueza. Tem o Tudo Pode Ser Roubado, que foi o primeiro romance dela. A gente tem o Sweet Tóquio, que ela trabalha com duas personagens, que é a patroa, a Fernanda, e a Maju, que é a babá. Então, é bastante forte, entendeu? Diego, tem uma coisa que reflito sobre frases de efeito que são as frases típicas dos nossos pequenos nichos. Por exemplo, seus familiares têm maneiras de falar e frases prontas muito próprias. Pensar isso é bem legal. Sim, Diego, um exemplo, inclusive, disso que você falou, do que parecer aquela frase montada, sabe? E de soar mais natural, isso foi usado na Filha Primitiva muitas vezes. Inclusive, a última frase, come, filha, vai esfriar. É, é, é disso, é muito desse cotidiano, dessa expressão. História boa com personagem fraco mata diversas séries, filmes e novelas. Muito, muito. Tá É aí a um, Globo é um desafio. batalhando na novela Oi? das oito. Tá aí a Globo batalhando para emplacar a novela das oito, né? Já terceira tentativa, justamente por isso. E assim, sair desses personagens que são tão óbvios, né? Ou desses personagens, assim, e principalmente eu acredito assim que a novela ela tem sofrido muito, o gênero novela, né, televisiva tem sofrido muito, por quê? Porque os streams, as séries e filmes, eles trazem uma complexidade muitas vezes maior. E aí o público, o espectador começa a comparar. Nossa, é, é muito melhor, ou me engaja muito mais do que sempre a mesma coisa, entendeu? Então tem esse movimento. Tanto é que eles estão contratando agora roteiristas para a novela, por exemplo. O Rafael Montes, ele trabalhou com a primeira novela, acho que foi na HBO, que é o Beleza Fatal. Eu não vi, mas ele trabalhou ali e foi um sucesso, assim, de crítica, né? Que eu não assisti, mas eu vi os comentários. Ele trouxe muito das técnicas que ele usou. Por exemplo, nos longa-metragens, séries que ele roteirizou para trazer para novela, né? Para Beleza Fatal. Perfeito. Bom. E aí eu finalizo justamente com essa frase: é preciso ganhar o sim do leitor já na primeira página. Eu quero que vocês terminem com isso em mente. É preciso ganhar o leitor de vocês na primeira página. Não esperem, tá? Eu não quero que vocês sejam fogão a lenha. Que é assim, ai, vai demorando para esquentar e lá pelo final. Não façam isso. Tem leitor que não vai chegar. E eu tenho uma brincadeira, a minha filha, ela tem adolescente, né, tá, vai fazer 14 anos. E às vezes ela diz assim, mãe, nossa, mas esse livro, esses primeiros capítulos aqui tão lentos, tão cansativos, por quê? E aí eu dizia com ela assim, filha, tenha paciência, continua, porque vai melhorar, lá pelo quinto capítulo vai melhorar. Aí é engraçado, aí depois ela chegou pra mim, nossa, mãe, melhorou mesmo aqui depois do quinto, sexto capítulo. Por que que eles não começam logo assim? Aí eu brinquei e falei pra ela, porque eles não fizeram o curso da mamãe, filha. E aí eles vão enrolando o leitor, enrolando. Mas eu quero que nesse exercício que eu vou passar pra vocês, e aí agora vocês vão ter um tempinho a mais, nós vamos trazer esse primeiro parágrafo. Então vocês vão ter aí até a próxima segunda-feira, meio-dia. E na próxima aula parte da aula já vai ser a análise dos começos de vocês. Então, façam, tá?
Quem não fez aí o primeiro e segundo exercício, não perca esse terceiro, porque eu vou pegar de quem colocou no Canvas, eu vou pegar e trazer para a gente analisar esses começos. E aí é legal que você vai ter um feedback e as outras pessoas também vão ter esse feedback, então a gente aprende com o feedback do outro. Você deixa claro para mim no exercício se eu vou poder, por exemplo, dizer de quem é, ou se você quer que fique anônimo, tá? Então é opcional, mas a ideia é que a gente analise e que você tenha um feedback, que isso é muito enriquecedor, porque eu vou falar se você usou técnica de escrita X ou Y, o que que eu acho que funcionou, por que que funcionou, o que que eu acho que pode melhorar, que palavra eu cortaria, o que que tá sobrando. Então vocês vão ter ali uma experiência, inclusive, de como se fosse uma leitura crítica ao vivo. Que devemos colocar, então, nesse primeiro parágrafo? Aí vamos voltar para cá. Pensem com certeza o personagem, tá? Não vão começar com céu é azul, essas coisas. Eu tinha um editor amigo, ele é editor da Moinhos, na Tamatos. Ele dizia assim: Meu Deus, quando eu vou analisar uma chamada de original, que eu vou pegar um original que começa assim: o céu é azul, as, as nuvens, não sei o quê. Ele disse que já não tinha paciência. Então, não comecem com descrição da natureza. Começa com o personagem, traz ele em movimento, pensa qual a ação dele vai revelar uma emoção que o personagem sente e vai espraiar para o leitor, e o tom. Qual é o tom? É um tom irônico? É um tom pessimista, raivoso? É um tom romântico? É um tom delirante? De repente é um personagem que está em delírio, é um personagem que está fora de si. Enfim, de acordo com o que tiver a ver com os personagens de vocês. Me falem se ficou com alguma dúvida sobre o exercício e se vocês têm alguma pergunta, tá? Só tinha uma dúvida, é um parágrafo redondo mesmo, evitar quebrar e tal, que eu tenho um rascunho aqui, só para ver se qualquer coisa eu dou uma editadinha nele para caber nesse um parágrafo, só para ficar Se objetivo. for um pouquinho maior, não tem problema, tá? Não é obrigado a ser Uhum. um parágrafo específico. Se você, por exemplo, eu tenho um parágrafo ou dois parágrafos, até dois parágrafos, no máximo. Não são páginas, não, é um Pronto, rascunho pode ser mesmo. um pouquinho mais, não tem problema. Isso. Lui, sobre a atividade de hoje, fui enviar o arquivo, mas a plataforma já tinha fechado. Podemos enviar as duas atividades juntas, a de hoje e a da próxima? Sim, tá? Você só deixa claro. E aí coloca lá assim: a atividade de hoje é a 3. Aí você bota 3 e aí depois a 2. Que aí é até bacana porque eu vou analisar tudo e aí a gente vai fazer essa análise. É muito interessante esse exercício, tá? Lembrando que eu vou deixar para vocês o, o PDF, esse slide, mas vou deixar também a análise do Afilha para vocês entenderem ali storyline, argumento e escaleta, tá? Depois pesquisem na internet, no Google, exemplos do método das fichas, que aí vocês vão ver vários outros exemplos, além desse que eu trouxe aqui para vocês, que pode ser interessante também, tá bom? Pode perguntar, Fernanda. Não, na verdade não é pergunta, não. Eu só quero falar que eu tô adorando as suas aulas, que eu acho você maravilhosa. Já assisti vários vídeos seus no YouTube, no seu canal. E dá parabéns, porque eu acho muito inspirador ver a forma que você fala, o quanto você tem muita técnica, muito profissionalismo. Então, assim, eu estou super feliz. Eu estou escrevendo um livro já há muitos anos e esse ano vai ser publicado. É uma autoficção. Então, para mim, está sendo maravilhoso poder te ouvir e agradecer. E, assim, para as aulas, eu vou fazer um outro projeto para essas 10 aulas, sabe? Eu quero ter a oportunidade de ter a sua apreciação, sua avaliação para um outro projeto, assim. Mas está sendo maravilhoso. E só te dar parabéns mesmo e agradecer. Ai, maravilha, Fernanda. Obrigada. Esse feedback é sempre muito importante, assim. Eu estou sempre avaliando,
como que a gente. E a primeira coisa que eu penso é assim: nós temos pessoas que são visuais, auditivas e sinestésicas. Então, por isso que eu penso que na didática a gente precisa trazer um pouco de cada coisa, né? Um pouco de teoria, um pouco de estudo de caso, um pouco de prática. é, que aí a gente consegue unir as pontas, às vezes fica só no teórico, às vezes só no prático, mas também não tem um aprofundamento. Então, essa é a minha ideia. E isso é muito legal, parabéns pela publicação. E legal você já começar um novo projeto, porque é assim, demora mesmo. Foram 4 anos aí para parir a filha primitiva. O Bença já deve estar aí em 6 anos, então tem livros que são mais rápidos, outros mais lentos, mas você já aproveita para trabalhar num projeto que é óbvio que você não vai terminar nessas 10 aulas, mas que você já vai sair com muito mais clareza desse projeto, né? Com muito mais assertividade, tá? Obrigada. E a Wendy perguntou aqui: o exercício será para o dia 21, segunda. Isso, dia 21 até meio-dia, tá bom? Paolo, alguma perguntinha de quem tá no. Não chegou nenhuma dúvida exatamente agora, mas o Dan tinha perguntado, já vou aproveitar e esclarecer aqui que não teremos aula segunda-feira, tá, gente? Não é feriado, não vai ter nada, então fiquem tranquilos aí quanto ao calendário que ele Ai, tinha não vai perguntado ter aqui. aula, eu jurava que ia ter aula, meu Deus. Olha, tá vendo É, como eu não. gosto de vocês? Eu quero ter aula mesmo no feriado. Então, gente, como não vamos ter aula, podemos deixar para vocês fazerem até o dia 23, tá? Até o dia 23 meio-dia, que aí vocês têm um tempinho a mais. Quem não fez o exercício 2 faz o 2 e o 3. E aí até dia 23 meio-dia, que aí a gente segue no dia 23 fazendo as análises, tá bom? Inclusive, gente, não sei se vocês sabem, quero aproveitar, porque eu sou muito fã da LabPub. É, e assim, Cássia sabe que é verdade, todo mundo, porque eu ministro os meus cursos e as minhas formações, e geralmente eu tenho recusado ministrar aulas fora, até pelo tempo, pelas viagens, mas sempre que a LabPub me chama para ministrar essa disciplina de romance, eu sempre dou um jeito de encaixar aqui na agenda. E a LabPub ficou como uma das finalistas do prêmio Publish News. Eu sou colunista do Publish News. Mas estou muito, muito, muito feliz com isso. Fui convidada, inclusive, para o prêmio, né? Para a noite do prêmio, que vai ter aula, então eu vou dar aula e quando terminar a aula eu vou mesmo chegar lá para prestigiar, mesmo que seja ali no momento mais final. Mas eu quero dizer para vocês que é uma votação popular esse momento final. Assim, o júri escolheu os 3 finalistas, mas a gente pode votar. Então, eu acredito que no link na bio do Instagram da LabPub deve ter o link lá. Não sei, Paulo, fala pra gente, mas já digo para todo Eu mundo botei voltar. já. Ah, Já que botei. maravilha. Já botei. Então, já tem o link, tá na bio do nosso Instagram, tem o Linktreezinho lá que tem vários links, um deles é o da votação. Eu deixei também no chat da Eventos aqui o link que já vai direto pro formulário. Então, assim, gente, pra gente obviamente é muito bacana a gente estar concorrendo e aí com grandes projetos também, né? O da Book Info, o Toma aí um Poema, assim, que são projetos também muito interessantes. Então, pra gente é uma honra estar concorrendo aí. E lógico, a gente não pode ficar aqui angariando um monte de coisa, ficar cobrando ninguém. Então, não se sintam coagidos a nada também, mas logicamente a gente faz o trabalho aqui pensando em trazer experiência, uma boa experiência para vocês, que, como a Fernanda comentou, está sendo ótimo, que bom, esperamos que se mantenha assim. Então, votem, obviamente, em quem vocês acharem que mereça aí mais o seu voto, também não é uma. Mas também sem falsa modéstia, que, obviamente, passando daqui, sabendo que o trabalho está sendo feito e que a gente, no fim das contas, representa aqui a LabPub, né? Não fica dúvidas de quem a gente gostaria que vocês votassem, mas logicamente não se sintam coagidos a nada, não tem nada com nome, né? Fica tudo anônimo, a gente também não vai atrás de nada, fiquem tranquilos quanto a isso, tá bom, gente? Mas é realmente muito legal, a gente fica muito feliz e que bom que sem a gente nem ter comunicado ainda necessariamente aqui durante as aulas, vocês já tinham votado, que ótimo, ficamos felizes. Perfeito. Bom, gente, finalizamos nossa aula. Eu vou deixar para o Paulo fazer aqui os recados finais. E olha, aproveitem, tá? Façam os exercícios, porque agora a gente vai começar com essas análises ao vivo
depois essa introdução mais teórica. Então, acho que isso é uma das coisas mais valiosas do curso, da oficina, da disciplina, e foi uma das coisas que a gente trouxe, porque vocês sempre falam, né? Sempre reclamam que a disciplina da oficina de romance é pequena, mas a gente quer trazer ali o máximo de aproveitamento para vocês saírem aqui com um projeto coeso, assim, bem consolidado, e esses exercícios eles ajudam muito. E então, pessoal, para finalizar, para além aí da votação, claro, tem o link de avaliação, que está aí também mais uma votação que a gente sempre pede de vocês, mas realmente muito importante que vocês respondam. Estou vendo lá que vocês estão deixando suas notinhas, seus comentários, é o que eu sempre comento. É muito importante que, para além do numeral, de colocar ali se curtiu a aula, se, né, o conteúdo foi bem passado, etc., mas além do numeral, a especificidade mesmo do comentário de vocês, de colocar ali algo que talvez vocês achem que tenha ficado faltando, se tem algo que a gente pode melhorar, se superou sua expectativa também, enfim, mas é muito importante mesmo, e principalmente se você tiver alguma crítica, se você colocar uma nota baixa, é muito mais importante que você comente o porquê, porque é péssimo para nós saber que algo não foi bom por alguma razão e a gente tem que ficar aqui matutando, sabendo para descobrir o que pode ter sido que a pessoa não gostou, e aí a gente fica meio perdido, né, em saber o que a gente deve corrigir. Então, deixem lá seus comentários, dúvidas se tiverem, alguma sugestão, curiosidade, se vocês querem algum assunto a ser abordado ainda durante as aulas, que a gente tem alguma flexibilidade para poder mexer na grade aí e trazer uma experiência melhor para vocês, tá bom? Esse é o recado de sempre, então acho que deixa eu ver se eu já mandei, não mandei ainda. Link de avaliação disponível no chat da Eventus. Então contamos com a ajuda de vocês, certo? Nos vemos então só na quarta-feira que vem, se não estou enganado. A não ser que. É quarta-feira, acho que é isso mesmo, porque eu também estou perdido com feriado, gente. Então, desejo a todos aí um ótimo feriado, ótimo fim de semana, tudo, aproveitem, descansem e nos vemos semana que vem, então, tá bom, gente? Boa noite, Ótimo até a próxima. feriado, Boa gente. noite, pessoal. Muita escrita e chocolate. Beijo, tchau, tchau. Boa noite, pessoal.